noite, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas movimentações como convidado. Sempre perto do meio do mês eu trago as movimentações da carteira, o meu racional e o que eu estou fazendo, né? Tem sido um momento, como eu falei, bem reflexivo. Vou começar falando um pouco das movimentações e mostrar o que eu tenho observado nesse tempo. Vamos lá. Aqui em cinza tá todas as movimentações que eu fiz que eu não tinha feito ainda no último vídeo. Eu ainda tenho um dinheiro em caixa por causa dos dividendos que eu recebi e não deu tempo de eu alocar tudo. Começando pelo FATN, eu aumentei um pouquinho em posição, ainda para mim continua, claro, um pouquinho descontado. CCMI eu já comentei, é o multi-estratégia da Canuma, que eu sou meio que fã, gosto muito da gestão. RIMB aumentei um pouco até porque eu diminui bastante a minha exposição em fundos que eu considero um pouco arriscado. Então, em fundos que eu considero um pouco arriscados, então me permiti aumentar um pouquinho mais a exposição em RIP, que para mim é um pouquinho mais arriscado do que outros fundos. Aumentei um pouco no RISA-TRAC, porque eu tenho gostado bastante da gestão e dos resultados que ele tem conseguido, né? Kisu eu aumentei ainda a posição porque, como eu tinha falado, é um fundo seguro, é um FOF, que ele tenta seguir, vamos dizer assim, e a linha mestre dele, né? É o Suno 30, é um fundo da Kilima, é um fundo da gestora Kilima. Eu já tive outra vez, e como ele está muito descontado e eu acho um fundo mais seguro e está pagando bons dividendos, eu comecei a aumentar a posição. TEP eu comecei a aumentar a posição, tendo em vista que no próximo semestre ele vai pagar um pouquinho mais e ele está bem próximo do meu preço médio mesmo, estava até um pouquinho abaixo. Aqui eu deixei em vermelho para dizer o seguinte: esse dia foi o dia que eu cumpri o curso que eu comentei no vídeo passado, que é a capacitação que eu estou fazendo, né, para ser planejador financeiro. É um curso, assim, inspirador, pelo menos para mim tem sido, né? E quando eu comprei eu percebi que eu ia gastar um tempo para estudar, para absorver a informação que tinha nele. Era uma coisa que para mim fazia sentido. E aí eu decidi, eu já estava pensando nisso, em fazer uma carteira mais defensiva, uma carteira mais passiva. E depois, no dia 18 foi o dia que eu comprei e comecei o curso. No dia 20 eu já fiz várias movimentações com esse objetivo, né? Então eu vendi o VSHO, que era uma posição um pouquinho mais tática que eu tinha, e eu vendi também o RFOF, que é a mesma coisa, era uma posição tática. RFOF eu até perdi bastante, meu PM era 74, eu vendi por 60, mas eu comprei coisas que eu acredito que tem um potencial de valorização ali e que eu acredito mais, né? Eu confio mais na gestão. Para mim esse ponto é bem importante. Então eu zerei posição no dia 20. Quando foi o que eu aumentei minha posição foi do RSAT, é um fundo da RISA-TRAC também. Ele é parecido, ele se comporta como um fundo de papel prefixado e os imóveis que ele tem é mais de logística, embora tenha uns aqui que ele coloca até, tá vendo? Comercial, industrial. Realmente tem uns aqui que você olha e ele tem uma cara de renda urbana e isso me agradou bastante. Esse é o relatório gerencial do RISA, deixa eu começar do início, né? O RISA está negociando a 91, tem um desconto ali de 10%, está com dividend yield elevado de 13%, então os contratos que eles têm pré-fixados são contratos que eu acho bem interessante. Lembrando que por mais que a Selic esteja aqui em 15%, ainda tem o imposto de renda regressivo, então se você pegar o Selic de 15%, né, você tirar os 15%,
dá bem parecido aqui com o que o RISA está entregando, só que eu acho bem interessante porque eles têm um potencial de destravar valor bem interessante, então eu acho um fundo seguro, digamos assim, né? É assim, é seguro, eu considero seguro se você confiar na gestão, né? Porque eles colocam aqui o valor de compra e eles colocam o valor de mercado que eles acreditam, né? E aí quando você vai ver o desconto, é um desconto bem elevado, na maioria deles, né? Aqui embaixo ele explica um pouquinho como que é o sales back, com opção de recompra. Então ele tem um imóvel, né? A empresa vende o imóvel e a RISA se torna dona do imóvel. Ela libera recurso e é feito um contrato com opção de recompra no final. Então fica seguro porque o imóvel já é da RISA em caso de inadimplência, né? Então é mais rápido também, né? Você não precisa ter o trabalho de executar a garantia, né? Quando termina o fim do contrato, se ele tiver adimplente, a empresa recompra o imóvel no mesmo valor. Por isso também é um desconto, né? Então, bem interessante esse jeito e eu gostei, né? E como estava já gostando do RZTR, eu achei interessante entrar no RISA também, que para mim é uma estratégia muito parecida, né? E assim, eu fiquei confortável, né, em fazer esse movimento. Aumentei um pouco em BTLG, que é de logística, que eu tenho pouco de logística, acho que eu só tenho BTLG atualmente. O SAP eu vendi um pouco, o SAD eu vendi um pouco. O SAD, o único ponto que eu tenho contra ele é que ele tem uma certa concentração, mas é um fundo indexado a CDI, é um fundo que eu considero bom, mas como eu quero um fundo mais passivo e a gestão do SAD, que é o Santander, eu não confio tanto quanto outros que eu tenho em carteira, então eu comecei a diminuir posição. Eu ainda tenho bastante, né? E aos poucos provavelmente eu vou diminuindo até zerar minha posição, né? Continuando, CCM eu aumentei posição, cheguei em 412, aí continuo aumentando posição no Kisu, TEP novamente, e no dia de hoje, deixa eu até corrigir aqui, no dia de hoje eu vendi FGA, porque é um fundo que eu acho arriscado, como eu já falei. Ele está acima do meu preço médio, então eu estou diminuindo posição mesmo. E com essa taxa do Donald Trump, talvez ele possa sofrer. Mas sinceramente não foi o que me fez diminuir posição. Nesse caso específico, foi só uma mitigação de risco para uma carteira mais defensiva, né? Então eu preferi diminuir um pouquinho a minha posição e aumentei no que sou. Movimentações foram essas. Eu refleti bastante sobre a minha estratégia de 100% no investimento imobiliário. E aí eu estava pesquisando, fazendo comparações entre o CDI e o Ibovespa. E o CDI bate muito forte no Ibovespa, mas isso é normal porque o Ibovespa ele não é um índice muito bom, né? Ele é praticamente, ele vale Petrobras, que tem um volume muito grande, né, da nossa bolsa. Então ele tem uma concentração muito grande desses dois. Então não é um dos melhores índices para você ver a temperatura do mercado. Mas quando eu comparei com o IFIX, aí eu achei essa matéria que eu achei bem legal, porque é uma matéria bem recente, é de 10 de julho que saiu. E ela, a Lana Santos, ela mostra que o IFIX ela bate no CDI, né, no prazo de 10 anos, tá vendo 2014 2024, quando você pega o CDI líquido, ele tem uma rentabilidade menor do que o IFIX. Então eu me senti mais seguro, né, em relação a isso, e eu acho que é um momento de amadurecimento, né? Com o tempo, como meu patrimônio ainda é muito pequeno, eu acho que ainda eu posso continuar nessa estratégia. Claro que não é uma estratégia engessada, eu posso
fazer movimentações e comprar ações que eu acho que estão com desconto interessante. Mas nessa estratégia que eu estou fazendo de ter 100% em fundo de investimento imobiliário, eu tenho ficado bem comportado. E uma das coisas que eu tenho pensado é que o mercado ele sempre se ajusta em relação a sempre buscar o melhor retorno, ou melhor, a melhor relação entre risco e retorno. Então, quando o CDI sobe, o Tesouro Direto Selic ele se torna muito atrativo, o CDB também se torna muito atrativo e renda variável de modo geral sofre porque o mercado e o investidor de modo geral ele perde um spread em relação ao Tesouro Direto ou ao CDB por causa do risco mais elevado que você vai correr. E está correto, né? Senão não teria sentido você investir em fundo de investimento imobiliário ou em ações, né? Então, eu acho que isso também dá uma camada extra de segurança para quem ainda é investidor pequeno e ainda não faz todo o cálculo para ver se o preço está condizente, porque o mercado ele vai se ajustando, né? Então, atualmente, melhor explicando, né? Quando a Selic subiu e a expectativa era de alta na Selic, o mercado foi precificando as ações, principalmente os fundos de investimento imobiliário. Eu falo principalmente porque para mim é mais nítido isso nos fundos de investimento imobiliário, tanto porque eu acompanho, tanto porque a rentabilidade, o dividendo dele, ele é mais claro, né? Ele é mais tangível, né? Então o mercado ele vai para o que está mais seguro, pagando mais, e o preço é pressionado para baixo. As pessoas começam a vender, até chegar num patamar em que o mercado, os investidores começam a entender que a relação ficou interessante e começam a comprar e o preço meio que se estabiliza, né? Lembrando que o IFIX, a renda variável de modo geral, lembrando que o IFIX, né, os fundos de investimento de modo geral, eles são mais sensíveis à taxa futura, né, a Selic futura, né? Então está intimamente ligado ali com uma expectativa do mercado, né? E eu acho que isso, querendo ou não, de modo geral, ele ajuda o pequeno investidor que às vezes está focado em uma só estratégia, né? Como é o meu caso, né? Embora, como eu falei, não é algo engessado, né? Mas é algo que para mim eu me sinto confortável em fazer. Provavelmente eu vou manter mais um pouco, porque eu ainda vejo bastante oportunidade, principalmente porque eu estou travando essa renda para muitos anos para frente. Diferente da Selic, que em algum momento vai cair, ou o CDB, que a Selic vai cair em algum momento, e a rentabilidade começa a cair. E aí o investidor geralmente começa a buscar ativos de risco, né? Então eu já estou me posicionando em ativos que eu considero que tem uma rentabilidade interessante, meio que perpétuo, vamos dizer perpétuo para simplificar, né? Esse vídeo aqui eu achei bem interessante, eu vou tentar deixar na descrição do meu vídeo, tá? Quem quiser dar uma olhada, achei muito bem feito. E essa movimentação do mercado de modo geral me lembra muito duas coisas, né? O primeiro é sobre o livro lá, Investidor Inteligente, Benjamin Graham, que ele fala de uma época, ele cita uma época em que o mercado estava muito otimista em relação a algumas ações e o preço não parava de subir até o momento onde elas caíram forte, né? Então é preciso entender que não existe um ativo, uma classe de ativo que seja melhor do que a outra por si só, ou que ela seja livre de riscos, ou que seja por si só melhor do que a outra de maneira fixa, né? De maneira perpétua, como eu falei, por mais que eu falei perpétuo em relação aos rendimentos, mas em relação ao resultado, em relação ao patrimônio, é preciso estar atento a isso, porque por exemplo, o que eu estou falando
é entendido como uma verdade e o mercado começa a pregar isso, muitas pessoas começam a pensar igual, os fundos de investimento imobiliário eles podem alcançar um patamar irreal, entendeu? Por isso é importante manter esse racional, manter essa sobriedade, né, de que existe ciclo de mercado, existem outros ativos, é preciso ter essa maturidade de fazer esse cálculo de risco em relação ao risco-retorno. Por mais que às vezes você esteja começando e você ainda não tenha essa noção, normal, com o tempo você vai adquirindo essa prática de você fazer os cálculos. Eu até tenho um vídeo explicando como que eu faço para eu fazer o preço teto dos meus ativos e para entender se está caro, se está barato, me ajuda bastante. Mas é necessário ter essa sobriedade. E é muito natural conforme o nosso patrimônio vai aumentando, a nossa perspectiva, né, principalmente em relação a risco e retorno, vai mudando com o tempo. Então eu lembro que quando eu estava no segundo ano de investimento, eu me deparei ali com a noção de high grade, middle risk, high yield, e eu não fazia ideia do que era. E aí eu fui classificar minha carteira estava com um risco muito grande, e aí eu comecei a rodar um pouco na gira, fazer alguns giros, até ficar realmente confortável. Então é uma noção que eu acho que naturalmente com o tempo a gente vai pegando, tá? E outra coisa que eu acho importante comentar é que, como eu falei, quando você começa, é natural você não ter essa noção e provavelmente você não vai ter o poder de mudar o movimento do mercado. Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro isso. Por exemplo, eu já comprei o IRBR. Eu comprei a 4, comprei a 3, comprei a 2, comprei a 1 e depois eu saí. Isso aqui é um prejuízo que eu tive, tá? Se você ver bem, eu tinha 120 ações e eles fizeram um agrupamento de modo que cada 30 ações se tornou uma. O que acontece? Quando eu estava aqui nos 4, 3, o Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa do Brasil, ele comentou, né, que estava comprando. E eu empolguei nas declarações dele e comprei também. E imagina, a maior pessoa física, tem muito dinheiro, né? Ele comprou, e mesmo assim a ação continuou caindo. Tá? Então, ele chegou a ser negociado em centavos. Como aqui no Brasil não é possível, não é permitido ter penny stock, né? Não pode ter uma ação que vale centavos, né? Então, sempre que isso acontece, eles sugerem um agrupamento, né? Então, fizeram um agrupamento de 30 ações virar uma. E aí eu tomei um prejuízo grande, mas bem grande, tá? Foi coisa de ter gastado, tá vendo, 313 e eu vendi por 93. Também um prejuízo bem grande. Mas isso mostra que se o Barsi, com a estratégia dele fixa, né, de sempre ter investimento na bolsa de valores, ele não investe no exterior, ele dá prioridade, né, pelo AGF lá, que é um dos métodos que a filha dele, a Luiz Barsi, né, comenta, né, que é investir nos melhores setores, né, mesmo assim ele não conseguiu fazer preço, dá para ver que o mercado ele tem uma certa soberania, né? Ele tem uma certa racionalidade, né? E ainda bem que ele tem, né? É claro que você encontra distorções, às vezes tem coisa que cai demais, às vezes tem coisa que sobe demais, mas ainda assim ainda assim você encontra geralmente uma certa racionalidade por trás, né? Às vezes o cenário não bate com que na realidade acontece, né? Mas geralmente você encontra uma certa racionalidade por trás, né, dos preços. Bom, é isso, gente. São essas reflexões que eu tinha para hoje. Essas são as movimentações da carteira. No próximo vídeo
final do mês eu trago os dividendos que eu recebi e a gente vai seguindo, tá bom? Ótima noite para todos, espero que tenham gostado do vídeo. Com Deus. Tô testando também. Desculpa. Tô testando também a câmera nova. Tô testando o som, tá? Então, tô testando também o ambiente. Eu já comprei uma cômoda que depois eu vou colocar ali atrás. Tô melhorando aqui para ser um ambiente até mais profissional, né? Então, provavelmente nesse tempo, algumas coisas vão oscilar. Às vezes, eu espero sempre para melhor, né? Mas é possível que alguma coisa piore até eu alcançar o resultado que eu quero. Tá? Então, eu tenho testado bastante e utilizado os vídeos para isso também. Tá bom? É isso, gente. Boa noite, bons investimentos, fiquem com Deus e tudo de bom.